Atenção, família, muita atenção para essa matéria aqui. Informações não contam, acabam de surgir que os Estados Unidos entra na Venezuela e faz um resgate inacreditável, uma mega operação feita na madrugada aí contra o Madurex e também contra opositores. Isso e muito mais nós iremos trazer aqui agora. Seja muito bem-vindo a mais uma live, a mais um plantão aqui de notícias no dia de hoje. Já deixa o like, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. Vamos, sem demora, falar dessa mega operação aí que aconteceu agora na madrugada aí contra os Estados Unidos da América. Literalmente, Donald Trump deu uma cartada de mestre, um checkmate em cima de seus opositores. Uma mega operação feita aí agora. Estamos ao vivo em busca da verdade dos fatos na velocidade da web. Eu já peço a você que se inscreva no canal para não me perder, dá o like, compartilha e vamos ouvir aqui essa matéria. Eu queria aproveitar, Jamil, e trazer a sua coluna falando sobre o resgate venezuelano. Preste atenção que nós iremos trazer aqui essas informações. Já compartilha aí, comenta aí se você está sabendo dessa mega operação feita na madrugada. Deixe o seu joinha, compartilha com o máximo de pessoas possível e vamos entender tudo que está acontecendo agora, os bastidores aí da Venezuela. Maduro entrega o barbudo, família. O Maduro está começando a entregar, está delatando o barbudo aí. Vamos ouvir. Preste atenção. Trago uma informação de bastidor que ameaça virar o jogo geopolítico da América do Sul de forma jamais vista. Fontes de alto escalão confirmam que o atual presidente dos Estados Unidos colocou as mãos diretamente sobre Nicolás Maduro. Mas o que poucos sabem, e o que a mídia tenta a todo custo abafar, é que Maduro, diante da pressão internacional e do isolamento crescente, decidiu usar a única carta que ainda tem em mãos: informações explosivas sobre o presidente barbudo do Brasil e seus aliados. Maduro ofereceu tudo, cada detalhe, cada esquema, cada reunião escondida. Ele garantiu que, se for protegido, abre a boca e derruba todos que hoje se sustentam no poder com o apoio de regimes alinhados à velha cartilha da esquerda latino-americana. A negociação é tensa. Trump, sempre calculista, sabe que tem diante de si um trunfo raríssimo. Não apenas militar ou territorial, mas político. Se Maduro realmente falar o que sabe, o castelo de cartas que sustenta a narrativa progressista na América do Sul desmorona em poucos dias. O nome do Brasil já estava na mesa, mas agora, com as palavras de Maduro, ele se torna o centro da investigação geopolítica que Trump pretende conduzir com punhos de ferro. E a pergunta que se faz em Washington é direta: quanto vale o silêncio de um ditador encurralado? Ou melhor, quanto vale sua delação? O cenário que se desenha nas sombras é de puro xadrez diplomático. Oficialmente, os Estados Unidos alegam estar na Guiana para proteger a integridade territorial do país diante das ameaças venezuelanas. Mas fontes ligadas ao Pentágono confirmam que há um movimento silencioso, estratégico, que envolve agentes de inteligência e reuniões confidenciais fora dos holofotes. O foco? Maduro. O objetivo? Garantir que ele entregue com provas e datas tudo o que sabe sobre os esquemas financeiros, diplomáticos e militares envolvendo o líder do Brasil e sua relação velada com Caracas. E Maduro, percebendo que está prestes a ser esmagado entre sanções e isolamento, fez o impensável. Em uma reunião intermediada por um país neutro, ele teria garantido que, se abrir a boca, não sobra um na esquerda brasileira. Segundo relatos, ele mencionou dossiês com registros bancários, movimentações logísticas, comunicações criptografadas e até encontros secretos em embaixadas. Tudo isso estaria pronto para ser entregue em troca de proteção política e garantias para sua segurança pessoal e de sua família. Trump, por sua vez, sabe que está diante de uma chance histórica. A América Latina sempre foi o quintal de influência disputado por potências globais. Agora, com Maduro acuado e disposto a negociar sua sobrevivência,
o presidente dos Estados Unidos enxerga a possibilidade de redefinir completamente a balança de poder na região. Se o acordo for concretizado, não será apenas uma vitória contra o regime chavista. Será o início do desmonte de uma rede de apoio entre governos que fingem ser democráticos, mas operam nos bastidores como verdadeiras máfias ideológicas. Enquanto isso, a Guiana continua sendo o palco visível do embate. Tropas americanas já estão posicionadas. Equipamentos militares cruzam o Atlântico. E a imprensa global foca sua atenção na tensão entre Caracas e Georgetown. Mas o que poucos sabem é que, por trás desse movimento, há um acordo prestes a ser fechado. Um acordo que pode virar a chave da história recente do continente. Maduro sabe que não pode resistir sozinho. E Trump sabe que, se fizer esse jogo com inteligência, destrói duas ameaças com uma só jogada: o regime venezuelano e os tentáculos silenciosos que esse regime estendeu até o Planalto Central. A movimentação dos bastidores já chegou ao conhecimento de diplomatas europeus. Alguns deles alertam que, se confirmadas as revelações que Maduro promete entregar, haverá uma crise diplomática sem precedentes entre Brasil e os Estados Unidos. Afinal, Washington poderá usar as informações como argumento para aplicar sanções, abrir investigações internacionais e até pressionar organismos multilaterais a revisar acordos e cooperações com o Brasil. O presidente barbudo, que hoje finge neutralidade, será colocado contra a parede como nunca antes. E o silêncio do governo brasileiro começa a ser interpretado como confissão. Nenhuma declaração contundente, nenhum apoio claro à Guiana, nenhuma iniciativa de mediação, apenas omissão. O motivo pode estar justamente no temor de que as informações que Maduro ameaça entregar revelem uma conexão profunda, antiga e até hoje camuflada entre Brasília e Caracas. Documentos, vídeos, áudios. Maduro estaria disposto a entregar tudo em nome da própria sobrevivência. Ele não quer terminar como outros ditadores depostos. Ele quer sair de cena com garantias. E para isso, promete fazer o sistema ruir. A guerra no Essequibo, portanto, pode ser apenas o verniz. O que está realmente em jogo é uma guerra de bastidores, de espionagem, de chantagem e de sobrevivência política. E Trump está jogando com frieza. Ele sabe que, se arrancar de Maduro as provas que promete, conseguirá não apenas enterrar o regime venezuelano, mas também iniciar uma sequência de abalos sísmicos que atingirão diretamente o coração do governo brasileiro. E mais, poderá usar essas informações para consolidar seu papel como o presidente americano que desmantelou as estruturas ocultas da esquerda sul-americana. Se a mídia vai divulgar isso? Quase impossível. Mas as engrenagens estão em movimento. E no fim desse jogo, quem achava que estava seguro pode descobrir que estava sendo vigiado o tempo inteiro. Nicolás Maduro, pressionado por todos os lados, inclusive dentro de suas próprias forças armadas, sabe que está com o tempo contado. Internamente, a situação econômica da Venezuela é catastrófica. O povo está exausto, os militares divididos e os antigos aliados internacionais, como Rússia, Irã e até a própria China, demonstram cautela em se comprometer com um regime que pode desmoronar a qualquer momento. Diante disso, o ditador resolveu colocar sua sobrevivência nas mãos do atual presidente dos Estados Unidos. E o preço que propõe para continuar respirando é um só: a verdade sobre o líder brasileiro, que insiste em posar de neutro enquanto tece articulações em silêncio com governos de viés autoritário. De acordo com fontes ligadas ao Departamento de Estado, a proposta de Maduro é simples e direta. Ele entrega arquivos completos de comunicações sigilosas, relatórios de reuniões em Havana e detalhes de como recursos venezuelanos abasteceram campanhas políticas e operações subterrâneas em países vizinhos. E não para por aí. Ele também afirma possuir provas do envolvimento de agentes brasileiros em estratégias de desinformação, suporte técnico para monitoramento civil e até transações financeiras feitas por intermediários em países caribenhos. A bomba que Maduro guarda em mãos não é qualquer coisa, é munição bruta e pode reescrever por completo o atual mapa de poder da América do Sul. Trump, com seu estilo implacável de negociação, colocou a Venezuela sob cerco militar, psicológico e diplomático. Cada passo dado por suas tropas na fronteira
não é apenas para defender a Guiana, mas para sufocar Maduro a ponto de forçar a assinar o pacto que os bastidores de Washington já rotulam como a delação do século. Um documento poderá, segundo estimativas de analistas do Pentágono, gerar impactos em série: cassações, bloqueios de ativos internacionais, abertura de comissões de investigação, pedidos de prisão em cortes internacionais e o isolamento político de figuras até então blindadas por acordos de conveniência. A retaliação já começa a ser desenhada. Alguns embaixadores aliados a Washington começaram a emitir sinais de que a paciência com o Brasil está se esgotando. A recusa em se posicionar claramente contra a Venezuela, somada ao histórico recente de aproximações ideológicas com regimes totalitários, acendeu alertas vermelhos no coração da Casa Branca. A narrativa de neutralidade não convence mais. E com Maduro disposto a entregar os bastidores, o que restará será apenas o silêncio constrangido daqueles que sempre negaram envolvimento, até que surgiram os áudios, os extratos, os dossiês. O mais grave é que o Brasil, ao tentar fugir da crise no Essequibo, acabou se colocando diretamente no centro dela. Uma vez que Trump coloque as mãos sobre os documentos venezuelanos e os torne públicos, não será mais possível esconder. O Congresso americano já se prepara para receber parte dessas informações por meio de uma audiência fechada, que pode ocorrer nas próximas semanas. A expectativa é de que o próprio Maduro envie uma gravação oficial como prévia de colaboração, onde revelaria os primeiros nomes envolvidos nas conexões bilaterais subterrâneas. Entre os citados estariam diplomatas, empresários, membros do alto escalão do governo brasileiro e figuras estratégicas da inteligência sul-americana. Essa colaboração entre Trump e Maduro, algo que até pouco tempo seria considerado impossível, é a jogada mais ousada da atual presidência americana. E os motivos são claros. Se conseguir desmantelar os bastidores da esquerda latino-americana, através da palavra de um de seus principais arquitetos, Trump não apenas resolve a crise venezuelana, mas também redesenha os rumos da política hemisférica. É um movimento que visa não só a estabilidade da região, mas também a eliminação das bases de apoio que alimentam uma ideologia falida e perigosa, conforme definem os aliados mais próximos da atual gestão em Washington. E no meio de tudo isso, o Brasil segue mudo. Um silêncio que já não pode ser interpretado como prudência, mas como medo. Medo do que será revelado. Medo do que está por vir. Medo do efeito dominó que essa delação pode provocar. O próprio gabinete do presidente brasileiro estaria em alerta máximo. Reuniões emergenciais, reavaliações de estratégias de comunicação, monitoramento constante das movimentações militares dos Estados Unidos e da postura de Caracas. O cerco se fecha. E mesmo aqueles que sempre zombaram da influência americana começam a perceber que o jogo mudou. As perguntas se acumulam. O que Maduro realmente sabe? Que tipo de acordos foram firmados nas sombras? Quais documentos estão prestes a cair nas mãos do presidente mais imprevisível da atualidade? E mais importante, por quanto tempo será possível segurar essa verdade antes que ela exploda em rede mundial? O desfecho se aproxima. E o que está em jogo não é apenas um território disputado, mas a narrativa de uma era. Trump está prestes a virar a mesa. E desta vez, com a colaboração inesperada de um homem que sempre foi seu inimigo, mas que agora, em nome da própria pele, pode se tornar o maior aliado da verdade. A esquerda latino-americana nunca esteve tão próxima do colapso. E tudo pode começar com uma única frase dita por Maduro. Agora, eu vou contar tudo. Trago... Pessoal. Chicote está estralando. Vamos continuar aqui, ó. Presta atenção, dá o like. Muita gente está chegando na live aí, pessoal. Tá esquecendo do joinha. Dá uma força no joinha aí para nós aí, pessoal. Senta o dedo. Senta o dedo, meu filho, no like. Há algo de novo no ar sobre a Venezuela. E não é só tensão política. Um sussurro percorre os corredores do poder em Caracas. Um sussurro que tem nome e sobrenome. Donald Trump. E dessa vez, nem Maduro conseguiu esconder o medo. Em uma ação que mais pareceu cena de filme de guerra furtiva, tropas de elite americanas conseguiram algo impensável. Olha isso. Resgatar
em pleno território venezuelano, 5 nomes importantes da oposição política que estavam escondidos sob asilo diplomático. Aviões militares não identificados, helicópteros em voo silencioso e a coordenação direta entre forças da CIA e unidades especiais do Ziumewerusiwa executaram uma operação milimetricamente planejada. O alvo, uma embaixada localizada em Caracas, que abrigava dissidentes perseguidos pelo regime chavista. A missão foi realizada sem qualquer aviso ou consentimento do governo Maduro, revelando um rombo na segurança estatal e um alerta. Os Estados Unidos voltaram ao jogo latino-americano com força total. Fontes ligadas à inteligência confirmaram que essa operação relâmpago foi aprovada pessoalmente por Donald Trump, reforçando sua imagem de liderança ativa e determinada a conter ditadores que desafiem os princípios da liberdade. Os 5 resgatados estavam sob vigilância há mais de um ano, confinados a um espaço diplomático e ameaçados de prisão por ordens do promotor do regime, que já havia emitido mandados contra todos eles. O Brasil, que deveria garantir a proteção da embaixada onde estavam refugiados, permaneceu em silêncio. Não agiu, não interveio, não defendeu. E isso ficou nítido aos olhos da comunidade internacional. Ao contrário, o governo brasileiro gastou recursos para abrigar personagens polêmicos de outras ditaduras latino-americanas, ignorando completamente a gravidade do que se passava ao lado. A extração ocorreu sem qualquer resistência. Foi silenciosa, precisa, eficaz. Lideranças internacionais celebraram. Javier Milei, presidente da Argentina, elogiou publicamente a iniciativa, destacando o valor da ação como símbolo de combate à repressão bolivariana. Já o secretário de Estado americano reforçou que o sucesso da missão representava uma rachadura irreversível no regime de Maduro, que agora parece cada vez mais frágil e vulnerável. Nomes como Magali Mida, Pedro Uruchurtu, Cláudia Macero, Humberto Villa-Lobos e Omar Gonzalez, agora em solo americano, representam mais do que opositores. Simbolizam a derrota tática de um sistema autoritário que se julgava intocável. Donald Trump, mesmo diante da complexidade da geopolítica regional, demonstrou que está disposto a romper o silêncio diplomático sempre que a liberdade estiver em risco. Essa movimentação abre um precedente inédito e deixa claro que novas ações podem estar sendo preparadas para os próximos meses. Os bastidores confirmam que a operação envolveu monitoramento constante por satélites, equipes terrestres camufladas e suporte aéreo com tecnologia de ponta. Os helicópteros utilizados possuíam isolamento acústico e sistemas de evasão que tornaram impossível qualquer tipo de interceptação pelas forças de segurança de Maduro. Mais uma vez, a diplomacia do Brasil foi colocada em xeque. Enquanto os Essiura mostravam iniciativa, precisão e coragem para agir em uma situação extremamente sensível, o Itamaraty mantinha o mais absoluto silêncio. Não houve nota oficial, não houve pronunciamento, não houve nem mesmo um gesto simbólico de reconhecimento da gravidade do que estava em jogo. A omissão do governo brasileiro foi interpretada não apenas como desinteresse, mas como cumplicidade velada com o regime de Nicolás Maduro. Um silêncio que grita mais alto do que qualquer declaração. Nos bastidores da política internacional, a ausência do Brasil foi notada com inquietação. Em fóruns diplomáticos, líderes estrangeiros questionaram por que uma potência regional, com pretensões de protagonismo continental, se omitiu em uma missão que poderia ter salvado vidas muito antes da intervenção americana. Maria Corina Machado, símbolo indiscutível da resistência democrática na Venezuela, viu finalmente parte de sua equipe libertada do cerco político que sufocava seus aliados. Proibida de disputar as eleições, silenciada pela ditadura chavista e alvo constante de ameaças e difamações, ela agora assiste a uma guinada simbólica e concreta na luta pela liberdade. A operação não foi apenas uma retirada estratégica de opositores. Foi uma faísca em um barril de pólvora político prestes a explodir. Edmundo González Urrutia, reconhecido por analistas internacionais como o vencedor legítimo das eleições de 2024, permanece impedido de exercer qualquer função.
O regime de Maduro não permite sequer que sua vitória seja discutida. Mas algo mudou. O ambiente político já não é o mesmo. Há um clima de ebulição nas ruas, nas redes sociais e nos bastidores do poder. A tensão cresce a cada dia. O recado deixado em Caracas foi direto, sem margem para dúvidas. Os Estados Unidos estão prontos para agir, com ou sem permissão. A ação dos militares americanos dentro da capital venezuelana mostrou que, quando se trata de proteger vidas e desafiar ditaduras, a hesitação não é uma opção. A ausência de vídeos, imagens ou registros oficiais da missão reforça a natureza extremamente sigilosa do plano. Tudo foi registrado. Disso não há dúvida. Mas os materiais permanecem protegidos sob sigilo militar total. Relatórios confidenciais indicam que o local da extração foi cercado por atiradores de elite da Força Aérea Americana, preparados para neutralizar qualquer ameaça. A Força Delta executou a movimentação com precisão absoluta, conduzindo os dissidentes até as aeronaves com velocidade e discrição. Nenhum tiro, nenhuma sirene, nenhuma reação. O aparato de segurança de Maduro foi simplesmente contornado, como se não existisse. Esse silêncio operacional é, por si só, um símbolo de poder. A capacidade de realizar uma missão desse nível, sem levantar alarde, indica um domínio completo sobre o campo de batalha, físico e psicológico. Maduro, que se vendia ao mundo como um líder blindado, foi exposto como um governante vulnerável, cercado por brechas e rachaduras cada vez mais difíceis de esconder. Cada etapa da missão foi meticulosamente cronometrada. A CIA sabia onde estavam os agentes da contra-inteligência venezuelana. Sabia o horário exato em que as patrulhas mudavam de turno. Sabia por onde infiltrar e por onde extrair. Foi uma demonstração de superioridade estratégica, tática e tecnológica. Um lembrete de que, mesmo em tempos de diplomacia, há forças prontas para agir quando a justiça exige. Enquanto isso, o povo venezuelano continua vivendo sob censura, miséria, repressão e medo. Mas a cada dia, cresce a sensação de que a queda do chavismo é uma questão de tempo e de coragem. A operação de extração bem-sucedida é um divisor de águas. Ela representa uma mudança no paradigma geopolítico da América Latina. Já não se trata mais apenas de notas de repúdio ou sanções simbólicas. A nova postura americana é clara. Haverá ação. A pressão internacional sobre o regime chavista está se intensificando. Novas sanções econômicas e políticas estão sendo debatidas nos bastidores. Informações obtidas por jornalistas internacionais indicam que Washington já iniciou diálogos secretos com países vizinhos da Venezuela, propondo uma aliança estratégica para monitorar e isolar o regime de Maduro. Além disso, fontes da inteligência revelam que missões semelhantes de apoio à oposição podem ocorrer em outras regiões do país, especialmente em áreas dominadas por milícias pró-governo e cartéis. O objetivo? Desestabilizar o regime de dentro para fora. Enquanto os SPLC-UA demonstram firmeza, o contraste com o Brasil é gritante. Não apenas pelo silêncio, mas por decisões que levantam sérias questões éticas e diplomáticas. Recentemente, o governo brasileiro utilizou um avião da Força Aérea para transportar a ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção, concedendo-lhe asilo político em solo brasileiro. A decisão foi recebida com perplexidade internacional, principalmente quando comparada à omissão diante do drama humanitário venezuelano. O recado que o Brasil passa ao mundo é confuso, para dizer o mínimo. Protege condenados e abandona perseguidos. Rompe com os valores democráticos e humanitários que sempre defendeu em discursos, mas que parecem ter se tornado apenas palavras ao vento. A operação americana, por outro lado, mostrou resultados, mostrou ação. Mostrou que é possível fazer o certo, mesmo sob risco. E ao fazer isso, Donald Trump reforçou não apenas sua imagem de líder determinado, mas também reacendeu o debate sobre a verdadeira função da diplomacia em tempos de tirania. Se antes parecia impossível ver o chavismo ruir, agora a queda parece inevitável. Cada movimento da oposição, cada passo das forças internacionais,
Cada manifestação popular representa mais um golpe contra a estrutura autoritária que domina a Venezuela há décadas. O povo venezuelano, cansado de promessas vazias, começa a vislumbrar uma luz no fim do túnel. A missão americana foi mais do que um resgate. Foi uma mensagem. Uma mensagem que atravessou fronteiras, abalou estruturas e reacendeu a esperança. E agora, o mundo aguarda. Qual será o próximo movimento? Se você acredita que a liberdade deve prevalecer, deixe nos comentários qual seria a melhor estratégia para capturar Nicolás Maduro de uma vez por todas. Aqui no canal, seguimos atentos aos bastidores mais quentes do mundo militar e político. Ative as notificações, curta e compartilhe esse vídeo com todos que precisam saber que a justiça ainda pode voar, silenciosamente, na calada da noite. Quero convidar você, patriota, para fazer parte da maior corrente. Família, deixa o like aí nesse vídeo aí. Muita gente tá aí agora ao vivo comigo. Tá esquecendo do joinha, pessoal. Senta o dedo, meu filho. Senta o dedo no like. Senta o dedo no like. Vamos continuar, que tem muita informação aqui, hein? Estamos em busca da verdade dos fatos na velocidade da web. Trump já está preparando comissão para vir ao Brasil. Vamos lá, vamos continuar, que tem mais informação do Madurex também. O mundo está prestes a presenciar um dos maiores confrontos diplomáticos da história moderna. E o Brasil está exatamente no centro dessa encruzilhada. Segundo fontes próximas ao alto escalão da Casa Branca, o presidente Donald Trump já autorizou o envio de uma comissão especial ao Brasil com uma missão clara e inegociável: descobrir de que lado o Brasil estará. Ou a nação verde-amarela permanecerá ao lado das democracias ocidentais, alinhada com os princípios de liberdade e soberania que sustentam os Estados Unidos. Ou pagará um preço altíssimo por se aproximar do bloco autoritário liderado por Nicolás Maduro. O alerta foi lançado diretamente da Sala de Segurança Nacional, onde Trump, com seu estilo direto e inflexível, teria declarado: se o Brasil escolher a Venezuela, estará escolhendo o apocalipse. Não hesitaremos. Essas palavras ecoam como uma advertência global, pois o avanço da chamada Aliança Militar Vermelha, proposta por Maduro e fortalecida por seus encontros recentes com Putin e Xi Jinping, representa uma ruptura histórica com tudo o que o Brasil construiu nos últimos 30 anos em termos de respeito diplomático e crescimento econômico. Segundo relatórios, o ditador venezuelano pretende incluir o Brasil como um dos pilares dessa coalizão autoritária. Seria um pacto militar com China e Rússia, batizado por alguns especialistas como o novo eixo do caos. Maduro não esconde sua intenção de usar o Brasil como peça geopolítica e escudo humano. E o mais alarmante, o atual governo brasileiro mantém uma relação amistosa com Caracas, o que tem causado espanto em líderes do Ocidente. Trump sabe que não está lidando com um aliado confiável. Ele sabe que há dentro do governo brasileiro uma ala ideológica disposta a colocar o país a serviço de regimes autoritários. Por isso, ele não quer mais intermediários, comunicados ou conversas vazias. Quer uma resposta. E quer agora. A comissão que será enviada contará com ex-militares, diplomatas e especialistas em segurança. A missão: reunir informações in loco, medir o pulso político da capital federal e preparar um relatório que determinará o destino das relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos. Se o Brasil optar pela neutralidade, ainda há espaço para diálogo. Mas se o governo sinalizar qualquer intenção de aderir ao bloco proposto por Maduro, a resposta será devastadora. Sanções econômicas em larga escala, suspensão de acordos comerciais estratégicos e a possível instalação de bases militares norte-americanas em territórios vizinhos, como Guiana e Paraguai. O cerco está se fechando. A Venezuela, mesmo afundada em crise, tenta se projetar como um núcleo de resistência ao modelo ocidental, usando sua retórica revolucionária como cortina de fumaça para esconder a verdadeira intenção: consolidar uma rede de apoio que a proteja das pressões vindas de Washington. Mas Maduro sabe que sozinho não sobrevive. Seu exército é fraco, sua economia depende de favores, e sua posição internacional é marginal. A tentativa de envolver o Brasil é uma jogada desesperada. E Trump sabe disso.
Mas o que mais preocupa o governo norte-americano é o silêncio de Brasília diante dos últimos movimentos. Enquanto Maduro se encontra com Putin, enquanto a Venezuela desloca tropas para a fronteira com a Guiana, enquanto a China sinaliza apoio velado ao projeto de aliança, o Brasil finge que nada está acontecendo. Trump, como estrategista que é, já enxerga o cenário como uma guerra fria tropical e quer impedir que o Brasil caia na armadilha. Por isso, deixou claro à sua equipe que não aceitará vacilos. Se o Brasil vacilar, as consequências serão catastróficas. Nós vamos proteger o povo brasileiro do erro que seus líderes estão prestes a cometer, mesmo que eles não queiram ser salvos. Esse é o novo tom da diplomacia norte-americana. Direto, sem maquiagem e com o dedo no gatilho econômico. A proposta de Maduro de uma aliança militar comunista pode parecer surreal, mas está sendo levada a sério pelas grandes potências. O motivo? Não é a Venezuela, mas sim o Brasil. Se o Brasil entrar nessa coalizão, o equilíbrio geopolítico do continente será quebrado. E Trump não permitirá isso. A ameaça está posta. O Brasil, a maior potência da América Latina, será forçado a escolher. Ou se alinha com o mundo livre e democrático, ou se junta ao bloco autoritário da decadência. O alerta de Trump é só o começo. A verdadeira ofensiva será política, econômica, midiática e, se necessário, militar. O apocalipse ao qual o presidente americano se referiu não é apenas retórico. Ele fala de um colapso planejado, gradual e irreversível para qualquer país que decida abraçar a loucura revolucionária de Nicolás Maduro. Imagine o Brasil sancionado por Washington. Imagine o dólar a R$ 10, o preço do combustível disparando, acordos de exportação congelados, investimentos internacionais evaporando e as fronteiras digitais fechadas para empresas brasileiras. Essa é a realidade que se aproxima, caso o Brasil siga por essa estrada perigosa. A comissão americana que desembarcará em Brasília virá com olhos de águia e ouvidos treinados. Cada reunião será monitorada. Cada declaração será analisada. E cada decisão terá consequências. Trump, diferente dos líderes do passado, não acredita em promessas vazias. Ele quer ações. E caso perceba qualquer articulação secreta com Caracas, a retaliação será exemplar. Para ele, apoiar Maduro é trair os princípios da liberdade. E quem trai os Estados Unidos não é esquecido. Fontes próximas à inteligência militar dos Estados Unidos já indicaram que o Brasil está sendo mapeado como possível foco de instabilidade. A aproximação com regimes ditatoriais está acendendo alarmes em Washington. A China, que busca ampliar sua influência na América do Sul, vê no Brasil uma peça estratégica. Já a Rússia usa Maduro como porta de entrada para o continente. A entrada do Brasil nesse jogo poderia transformar o país em uma colônia ideológica a serviço de interesses externos. Trump, por outro lado, quer o Brasil livre, soberano e próspero. Ele não quer ver o maior país da América do Sul se transformar em uma Venezuela 2.0. Por isso, a comissão não virá apenas observar. Virá com ofertas, parcerias reais, apoio econômico, cooperação militar, tecnologias de ponta. Mas tudo isso só será entregue se o Brasil mostrar, com ações, que está do lado certo da história. O povo brasileiro precisa entender que esse é um momento decisivo. Não é mais sobre ideologia, é sobre sobrevivência. Sobre garantir um futuro digno para nossos filhos. E esse futuro não pode estar nas mãos de um ditador que prende seu povo, que invade terras vizinhas e que transforma seu país no mais miserável da América Latina. A escolha é simples, mas de consequências gigantescas. Brasil com os Estados Unidos ou Brasil com a Venezuela. E Trump já deixou claro: quem se alia aos inimigos da liberdade será tratado como inimigo. Aos olhos do mundo, essa é a última chance do Brasil. A última curva antes do abismo. E se o atual governo decidir ignorar esse alerta, o apocalipse virá. Um apocalipse silencioso, mas devastador. Econômico, diplomático, tecnológico e, se necessário, bélico. Os Estados Unidos não permitirão que mais um país caia nas mãos do comunismo disfarçado de aliança estratégica. A decisão está nas mãos de Brasília. Mas o relógio está correndo. E Trump
já está com o dedo no botão das sanções. Meu irmãozinho, se prepare. Se prepare, porque o chicote vai voar. Bom, vamos ouvir aqui, presta atenção. Em caso de dúvida, conforme essas imagens. Esta matéria saiu hoje, dia 9 de junho, e a fonte está fixada no primeiro comentário, acima em caso de dúvida, conforme essas imagens, pois as tensões voltam a ficar elevadas e a Guiana pede socorro à China, temendo uma guerra em larga escala entre os Estados Unidos e a Venezuela, dentro de seu território, que pode arrasar o seu território com grandes combates sangrentos e mudar de vez a sua história. Deixe a curtida nesse vídeo para podermos atingir 5.000 curtidas nesse vídeo. A crise diplomática e territorial entre Guiana e Venezuela entrou em uma fase extremamente delicada. O temor de uma guerra em plena América do Sul cresce a cada dia, especialmente após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenar o envio de tropas e equipamentos militares para a fronteira entre Guiana e Venezuela, com o objetivo declarado de proteger o território guianense de uma possível ofensiva venezuelana. A medida elevou drasticamente a tensão na região do Essequibo, território rico em petróleo e alvo de um litígio centenário entre os dois países. O presidente da Guiana, Irfaan Ali, embora tenha acolhido com cautela a ajuda militar dos Estados Unidos, manifestou grande preocupação com o risco de seu pequeno país se tornar palco de uma guerra de larga escala. Segundo o governo guianense, um confronto entre as forças militares dos Estados Unidos e o regime de Nicolás Maduro em solo guianense poderia resultar em destruição catastrófica para a infraestrutura nacional, prejuízos humanos incalculáveis e a paralisação do desenvolvimento econômico que o país vinha alcançando, em grande parte impulsionado pela exploração petrolífera no litoral do Essequibo. A apreensão de Ali o levou a buscar, de forma estratégica, apoio diplomático e geopolítico da China. Durante as celebrações dos 53 anos de relações diplomáticas com o país asiático, Irfaan Ali dirigiu um apelo direto ao embaixador chinês Yang Yang, solicitando um posicionamento mais claro e apoio prático da China para garantir a integridade territorial da Guiana diante da crescente ameaça representada pela Venezuela. O presidente reforçou que espera da China uma postura de amizade, parceria e apoio mútuo neste momento crítico, lembrando que o respeito à soberania e à ordem internacional deve prevalecer. A resposta da China, no entanto, segue contida. O governo chinês mantém uma postura oficial de neutralidade, alegando que tanto Guiana quanto Venezuela são bons amigos de Pequim e que a crise deve ser resolvida por meio de consulta amigável. Mesmo assim, o gesto de Irfaan Ali representa uma tentativa clara de sinalizar à comunidade internacional, e especialmente a outras potências, que a Guiana não deseja transformar-se em base de operações militares dos Estados Unidos, tampouco em alvo da retaliação venezuelana. Ao buscar o apoio chinês, Ali parece apostar no papel moderador que Pequim poderia exercer sobre o regime de Nicolás Maduro, que é visto pela maioria da comunidade internacional como ilegítimo após sucessivas denúncias de fraudes eleitorais. Maduro não reconhece a jurisdição da Corte Internacional de Justiça, que decidiu contra a realização de eleições no Essequibo organizadas pela Venezuela e continua mobilizando forças armadas em sua fronteira leste, ignorando os apelos por uma resolução jurídica do impasse. Neste cenário cada vez mais polarizado, o Brasil, maior potência da América do Sul e vizinho direto dos dois países, permanece em silêncio. O governo do presidente Lula evita qualquer envolvimento direto na crise, sem tomar posição pública a favor da Guiana ou da Venezuela. Essa neutralidade brasileira tem sido criticada por setores diplomáticos e estratégicos, que enxergam no silêncio do Brasil uma oportunidade perdida de liderar os esforços regionais por uma solução pacífica. Diante da escalada militar dos Estados Unidos e da retórica agressiva de Maduro, a ausência de protagonismo do Brasil enfraquece o papel tradicional do país como mediador natural nos conflitos sul-americanos. Para analistas internacionais, a combinação da omissão brasileira, o reforço militar norte-americano e a instabilidade venezuelana forma um coquetel perigoso
que pode levar a um conflito armado de proporções inéditas na história recente da América do Sul. A crise no Essequibo já ultrapassou os limites de uma disputa territorial. O que está em curso é uma disputa de influência entre grandes potências em território sul-americano, com um país pequeno, a Guiana, no centro da tempestade. A decisão dos Estados Unidos de reforçar militarmente a região, sob a liderança de Donald Trump, revela o grau de interesse estratégico no controle do Atlântico Sul e nas reservas de petróleo guianenses. Para Washington, garantir a integridade territorial da Guiana é também proteger seus próprios investimentos, sobretudo os da ExxonMobil, e impedir que Maduro amplie sua influência regional, amparado por regimes aliados como Irã e Rússia. Por outro lado, a Venezuela, governada por um ditador isolado e economicamente fragilizado, tenta alimentar um discurso nacionalista em torno do Essequibo, como forma de mobilizar apoio interno, desviar o foco de sua crise interna e deslegitimar as instituições internacionais que não reconhece. A mobilização militar em sua fronteira leste, associada ao desrespeito às decisões da Corte Internacional de Justiça, agrava ainda mais o risco de confronto. A Guiana, ciente de que sozinha não pode conter uma agressão, tenta equilibrar sua sobrevivência diplomática entre duas potências rivais. Os Estados Unidos, cujo apoio militar pode ser eficaz, mas perigoso, e a China, cuja influência política sobre Caracas poderia evitar o conflito, mas que até agora evita se comprometer. O país se encontra num dilema estratégico profundo: aceitar a defesa armada norte-americana e correr o risco de atrair uma guerra para dentro de seu território, ou pressionar por uma saída diplomática multilateral que dependa do engajamento de uma China ainda reticente e de um Brasil que optou pelo silêncio. Se o conflito escalar, a guerra no Essequibo não será apenas entre Guiana e Venezuela. Será possivelmente uma guerra por procuração em pleno território amazônico, com consequências desastrosas para a estabilidade regional, o meio ambiente e as populações civis. A inércia diplomática do Brasil e a hesitação da China poderão ser lembradas no futuro como falhas graves em impedir um conflito que ainda pode ser evitado. Família, o negócio vai ficar feio, hein? O Donald Trump não está de brincadeira. Trump está vindo com tudo, com esse gigantesco checkmate. Peço a você atenção. Porventura você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. O momento de você se inscrever é agora. Aperta aí no botão e inscreva-se. Veja também agora, família, esse vídeo aqui do André Mendonça, colocando Faraó no seu devido lugar. Vai subir aqui. Assista esse vídeo aí, poxa. Assista do início ao fim. Quer mais conteúdos como esse? Se inscreva, ative o sininho. E daqui a pouco tem um vídeo também no meu segundo canal, que é o Vlogs do Barba Ruiva. Beleza? Procura aí, Vlogs do Barba Ruiva, que eu estarei lá também daqui a pouco. Veja esse vídeo aqui do André Mendonça, pontando o dedo na cara de Faraó. Clica aí e até breve.